Nesse momento tá um solzinho aqui pra mim, ó. Mas eu abri a palavra e o Senhor me falava de pessoas que estão passando por tempestades. E aí em Isaías 54:11, o Senhor Deus diz, o próprio Senhor: ó Jerusalém, aflita e castigada pela tempestade, sem ninguém que a console, eu a reconstruirei com pedras preciosas, e os seus alicerces serão de safiras, as suas torres serão de rubis, os seus portões serão de berilo, e as suas muralhas de pedras preciosas. No versículo 17, a parte B, ele conclui: o que eu faço pelos meus servos é isto, eu lhes dou a vitória, o Senhor falou. E aí eu estava observando aqui sobre as tempestades na vida, né? Muitas vezes a gente passa por tempestades na vida que nos deixa aflitos, que nos deixa sem consolo. E o Senhor diz aqui que Ele vai reconstruir com pedras preciosas. Muitas vezes não é uma reforma que o Senhor vai fazer, é uma reconstrução. Eu lembrei aqui, tem um prédio aqui que um grande supermercado da cidade comprou para fazer um atacadão, e era um galpão enorme, mas muito antigo. E esse galpão, eles começaram a descascar o lado de fora dele todinho, tirou as telhas antigas, foi mexendo ali, modificando. E já, assim, tem 3, 4 meses que eu tô aqui. O tempo que eu tava aqui, eu via eles cavacando ali, tirando as partes que não prestavam ali daquele galpão. E aí, de uma hora pra outra, eu passei na porta, não tinha nada, nem os cacos eu vi lá. Demoliram o prédio, jogou no chão e não tinha nada, o terreno tá limpo. E aí, depois eu fiquei sabendo que eles mexeram ali, mas quando veio o bombeiro, ele falou que o prédio estava condenado, que corria o risco de desabar, que era necessário demolir e começar do zero uma nova construção. Então, a reforma não valia a pena. A reforma não ia sustentar aquele prédio em pé. Era necessário demolir coisas antigas e reconstruir coisas novas. Aí eu ainda fiquei pensando na mentalidade arquiteto. Eita, era só uma reforma, né? Agora era um alvará de reforma na prefeitura. Agora vai precisar de um engenheiro, um arquiteto, projetos complementares, aprovação na prefeitura, liberação no CREA, para começar do zero ali aquela reconstrução. Então, uma obra que já estava em andamento, já tinha gasto muito, agora vai ter que esperar um tempo até ter todas essas aprovações. Então, mas ali naquela espera de passar e de ver que o terreno está parado ali, na verdade, tem alguma coisa se movendo, que é toda a documentação por trás, né, para destravar, desbloquear aquela construção ali. Então, muitas vezes na vida nossa, vem tempestades para destruir o velho, acabar com cargas que a gente carrega, com visão errada, com comportamento errado, com um local errado que a gente esteja, com pessoas erradas que a gente esteja. Precisa vir uma tempestade para abalar e para fazer com que a gente corte aquilo, elimine aquilo, zere aquilo, e aí vem Deus. Num momento de dor ali, de aflição que a gente passa, que é esse tempo de regularizar toda a documentação. Ele vai trabalhando na nossa vida e vai colocando em ordem todas as coisas que são necessárias para iniciar uma nova construção. Então, o Senhor fala aqui, ó, você tá aflita e castigada pela tempestade, né? Que derrubou muitas coisas aí, que abalou a estrutura, que derrubou, que limpou, que levou para longe muitas coisas. Mas eu vou te reconstruir com pedras preciosas. A partir do momento que um arquiteto pode começar do zero, não precisa de uma reforma de tentar encaixar as coisas no que já tem ali.
ele pode pensar em vários materiais, em várias formas construtivas, e o Senhor falou, não, vai ser com pedras preciosas que eu vou te reconstruir. Então, se você está enfrentando dificuldades nesse momento, o Senhor está dizendo, o que eu faço pelos meus servos é isso, eu vou lhes dar vitória. Mas também tem as pessoas que podem estar, né, com dias ensolarados. E se você não está enfrentando essa tempestade hoje, você pode tornar esse Deus que é invisível, visível, palpável para algumas pessoas que estão passando pela tempestade. Então, aqueles que estão passando pela tempestade, eles precisam ser reanimados, eles precisam de uma palavra de encorajamento, às vezes eles precisam de uma ação nossa, às vezes precisam de um abraço, de um apoio, de um afeto, de uma ação social mesmo, de uma contribuição em algum serviço, uma contribuição financeira. Então, nós temos aqui, né, as pessoas que estão passando por tempestades, que precisam confiar em Deus. Deus vai dar vitória, Deus vai fazer um projeto novo na sua vida. E as pessoas que não estão passando por isso, que elas possam mostrar Cristo para aqueles que estão na tempestade. Lembrei, falando de tempestade, do John Wesley, um grande pregador, 1700 mais ou menos, né, britânico. Ele falou que ele pregava para multidões, mas ele falou que a maior pregação dele, a pregação que o coração dele mais queimou, foi num dia de tempestade. Tava chovendo muito, 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 e ele passou na rua e viu embaixo de uma marquise um homem encolhido de frio, tremendo, e sentindo muito frio ali. E aí ele veio, ele arrancou seu casaco, colocou em cima daquele homem e falou 4 palavras. O Senhor não esqueceu de você. O Senhor não te esqueceu. Deus não te esqueceu, na verdade, foram 4 palavras. E ele fala que o coração dele queimou tanto ali, queimou tanto ali, queimou tanto ali, e que Deus se tornou palpável e visível para aquele homem naquele momento, daquela tempestade. Então, que a gente possa, quando em dias de sol, sermos o que oferece um agasalho para aqueles que estão em dias de tempestade. Que Deus abençoe seu dia e que o Senhor seja visível para a gente nesse dia.